Boa tarde a todos. Eu estou aqui com o professor Modesto Carvalhosa. O professor Modesto Carvalhosa foi professor de Direito Comercial na Faculdade do Largo São Francisco e é conhecido também por sua luta pelas liberdades democráticas e atualmente pela sua luta contra a corrupção. O professor Modesto Carvalhosa defende o voto distrital puro, que é também a minha principal plataforma. E por isso eu vim entrevistá-lo para que ele nos conte por que ele acha que o voto distrital puro é a melhor solução democrática. Tereza, é muito, para mim, gratificante estar aqui com você, como grande lutadora, candidata a deputada, e faço votos que você tenha um bom sucesso na sua campanha, que é uma campanha a favor do país, pela renovação, inclusive, do nosso parlamento, tão viciado com políticos profissionais que só têm prejudicado o Brasil. E espero que você consiga fazer uma contribuição muito grande no Congresso Nacional para a limpeza dos nossos hábitos políticos tão corrompidos. A questão do voto distrital puro decorre de uma necessidade vital no Brasil, que é a questão da representação legítima e autêntica da sociedade e do povo brasileiro. No sistema proporcional existente atualmente, você não tem nenhuma representação, porque existe a questão das coligações e uma distribuição territorial de votos absolutamente ao azar, sem nenhum critério, e você vota num candidato que você não conhece e pelo sistema, que eu não vou aqui descrever, pelo sistema proporcional, você votando num candidato, você sempre elege outro candidato. Então você vota num candidato a favor da ecologia, a favor da sustentabilidade ecológica, e você acaba elegendo com aquele voto um camarada da bancada ruralista, entendeu? Absolutamente pela devastação do restante da Mata Atlântica, do Cerrado e da Floresta Amazônica diretamente, simultaneamente. Então é um sistema perverso, o sistema proporcional, e ele tem que ser uma das reformas da estrutura do Estado brasileiro fundamentais. Então, o voto distrital puro é aquele em que você divide o Estado, membro da União, em distritos eleitorais. E esse distrito eleitoral é baseado no número de eleitores que o Estado tem, e você então divide ali pelo número de eleitores, um critério muito conhecido e universalmente, não há nenhuma dificuldade. E os candidatos têm que se apresentar para os eleitores daquele distrito, daquele território distrital, e apresentar os seus programas. Podem esses candidatos ser partidários ou podem ser independentes. E esta é o grande salto, no sentido de que você pode ter candidatos independentes, e o voto distrital permite perfeitamente que alguém não vinculado aos partidos políticos se apresente no distrito para se eleger deputado. E aqueles eleitores daquele território circunscrito elegem cada distrito tem um representante. Então são 10 ou 30 ou 50 que se apresentam e apenas um é eleito, que representa o distrito. Então esse candidato, ele vai ser, vamos dizer assim, fiscalizado pelos eleitores do distrito, porque ele é conhecido, ele representa o distrito. Ao representar o distrito, ele simplesmente está ali sob a vigilância do eleitorado. E se ele for, vamos dizer assim, não diligente, abandonar a representação, for imprudente, for negligente, portanto, ou corrupto, ou aprovar contas que são erradas do
do governo estadual, federal, conforme o caso, ele simplesmente pode ser objeto de uma cassação feita pelos próprios eleitores, que é o sistema do recall americano, que permite perfeitamente que o eleitorado, 5% dos eleitores, convoque vamos dizer, um plebiscito e que a maioria dos que comparecerem ao plebiscito a decidirem pela cassação do representante do distrito, ele é cassado e é eleito o outro no lugar dele. Então é uma maneira de fiscalizar e de punir o mau representante. Esse sistema existe, o voto distrital incipientemente, existe na Inglaterra desde recente na Inglaterra, existe desde o século XIII, ou seja, tem mais de 800 anos. Nos Estados Unidos há 200 anos, na França há 150 anos. E assim vai o voto distrital sendo o único voto, o sistema e regime eleitoral legítimo, porque é legitima a representação e submete a representação à fiscalização dos próprios eleitores. O voto distrital, ele pode ser um voto misto ou distrital puro. O distrital puro é aquele em que você elege o candidato independentemente de partido. Ele pode ou não pertencer a um partido, pode ser independente e acabou-se. No distrital ou misto, você elege duas vezes, você vota duas vezes, você vota pelo candidato, pessoa física do candidato, e também vota num partido, entendeu? Ou coisa que hoje em dia no Brasil não se recomenda, porque o Brasil tem 32 partidos, 33, não sei o quê, que são realmente verdadeiros, uma grande parte deles são empresas eleitorais para ganhar dinheiro do governo, entendeu? Pelo fundo eleitoral, fundo, vamos dizer, de votação, enfim, um monte de vantagens que um partido político tem de sugar o Tesouro Nacional. Então nós devemos acabar com esse sentido da hegemonia dos partidos no Brasil. Todo o poder emana do povo, não emana dos partidos. No Brasil, a Constituição de 88 dá esse poder não ao povo, mas aos partidos. Se você não pertence ao partido, você não pode exercer nenhum cargo político. É verdade. Então, eleitoral. Então você, ao fazer o distrital puro, você usa o sistema francês, que é o sistema que você vota no candidato independentemente de partido ou não. É o sistema melhor porque você tem a identificação com aquela pessoa, e seja ele o candidato independente, seja ele partidário. Se ele for partidário, ele compõe com os demais do partido dele, dos outros distritos, então uma maioria, um colegiado dentro do parlamento que tem algum significado. Isso é um problema dele posterior. Agora, eu não acho que no Brasil nós temos que reforçar os partidos no Brasil, porque os partidos no Brasil são viciados, são sórdidos, à exceção do Partido Novo, que é um partido que não é vinculado a nenhum desses esquemas. Os outros demais partidos no Brasil são totalmente viciados em sugar do Estado e fazer fisiologia e vender votos, vender tempo de televisão, etc. É um mercado clandestino e criminoso. Então, eu acho que o voto distrital puro no Brasil é o que deve ser estabelecido. No futuro, quando houver uma redução partidária, vamos dizer, de 2 partidos no Brasil, 3 partidos, o ideal seriam 3 partidos, porque tem sempre um partido de arbitragem, como na Inglaterra, por exemplo, ou como nos Estados Unidos. Então você tem aí então a possibilidade até de fazer um voto distrital misto, em que se vota, além de votar no candidato, também independentemente do candidato, você votar num partido qualquer, reforçando o partido. Mas isso é para uma etapa posterior. Eu acho que a etapa inicial é a quebra da hegemonia partidária, que só pode ser feita através do voto distrital puro. Essa é a razão por que eu insisto no voto distrital puro. Eu acho que é uma forma de moralização da política, efetividade da representação e capacidade, portanto, de legitimar o poder legislativo no Brasil, que hoje é inteiramente deslegitimado e desmoralizado. Estou de pleno acordo com o senhor.
mais que eu gostaria de perguntar. E o senhor acha que, para implementar isso, dado que os partidos estão viciados, né, no sistema, o que a gente poderia fazer? Uma proposta de emenda constitucional? Não, nós temos que fazer uma reforma. Nós temos que fazer uma nova Constituição no Brasil. O Brasil demanda reformas políticas estruturais completas, né? Por exemplo, a não reeleição é a primeira coisa em matéria eleitoral. Não pode acabar com a reeleição em qualquer nível no Brasil, federal, estadual, municipal. Não pode haver reeleição, porque a reeleição o que leva? Leva à criação de uma casta política profissional em que os profissionais da política simplesmente agem em função da sua reeleição permanente e não em função de políticas públicas e a longo prazo, que é o que o Brasil precisa. O Brasil, por exemplo, precisa de uma política pública de desfavelização no Brasil, que é uma política pública que deve durar 20 anos, no mínimo, né? Deve, por exemplo, fazer a desestatização no Brasil, deve ser feita numa política pública de Estado, que vai demorar uns 10 anos para se... Saneamento, né? Também? Saneamento também? O saneamento também é uma política que deve ser feita, porque o saneamento não é uma política apenas de criar redes de esgoto, é a questão de levar essa rede até as casas, né? Quer dizer, o Brasil não adianta ter rede, precisa ter ligação com as casas. As pessoas são tão miseráveis no Brasil que não sabem nem como ligar, não sabem como usar o esgoto. E esgoto, por exemplo, no Brasil, é uma coisa absurda, porque o esgoto se mede pelo lodo, pelo volume de lodo dentro da rede, não é pela extensão da rede, né? E o saneamento básico, na base do lodo, na base da efetiva ligação das casas com a rede, ele é um investimento público que dá uma lucratividade de investimento público de 9 vezes, né? Você se investir, o governo investir 100 num saneamento básico, você vai ter 9.000 de lucro, né? Então, é uma loucura. Quer dizer, a vantagem que é um saneamento básico a longo prazo. Só se pode fazer saneamento básico com políticas públicas de longo prazo. Você elege esses deputados que só se interessam por reeleição. Quer dizer, eles só estão ali para ser reeleitos, para arranjar dinheiro, para se relacionar com grupos de interesses do grupo rural, do grupo ruralista, do grupo isso, do grupo aquele, bancada disso, bancada daquilo, para simplesmente ter recursos para ser reeleito, não tem a menor noção de políticas públicas. Então a reeleição é uma coisa que tem que ser absolutamente abolida em qualquer setor. E não é reeleição para o cargo, é reeleição para qualquer cargo eletivo. Se eu, por exemplo, sou hoje deputado, eu não posso nessa eleição próxima ser candidato a prefeito ou senador a nenhum cargo político. Se eu for eleito com um cargo político, não posso ser reeleito, me apresentar para a reeleição em nenhum outro cargo político, além do próprio que eu exerço hoje. Então, isso tudo é importante, não é? Então, a única maneira de fazer esse tipo de modificação é uma nova Constituição no Brasil que mude a estrutura do Estado, a estrutura das eleições, a estrutura da igualdade das oportunidades e dos direitos das pessoas, efetivamente, né? Das obrigações das pessoas, dos deveres, e sim, criando um novo Estado do Brasil. E quem o senhor acha que deveria fazer isso? O senhor acha que deveriam ser os deputados eleitos regularmente ou haveria uma eleição especial para uma Assembleia Constituinte? Não tem nada de Assembleia Constituinte, isso é uma bobagem. Quer dizer, na realidade, a Constituição de 88, que é uma Constituição que criou só privilégios, para não dizer nada casta, é um horror essa Constituição, ela não prevê que é monopólio nem do Congresso, nem de ninguém, a formulação de um projeto de Constituição. Então você pode perfeitamente fazer um projeto de Constituição por iniciativa popular ou por proposta do próprio presidente da República, como aconteceu na França em 54, que o De Gaulle foi e propôs uma nova Constituição, ele mesmo propôs. Então, o que é importante é que o povo
através de um plebiscito, vote um novo projeto de Constituição. A origem dele não precisa ser uma Assembleia Constituinte, independente ou dependente, não interessa, para fazer um projeto de Constituição. O projeto pode estar pronto. Eu, por exemplo, tenho um projeto de Constituição pronto. Não quero me impor o meu, mas ele pode ser levado a uma discussão. Votado, né? E a discussão e depois ser um objeto de plebiscito. Se o Brasil não fizer uma nova Constituição, mudando inteiramente as estruturas do Estado brasileiro, nós não teremos nenhuma saída para esse impedimento que o Estado brasileiro é hoje, para qualquer atividade profissional, empresarial, individual. Né? Hoje o Estado brasileiro é o opressor da sociedade, no plano do trabalho, no plano do empreendimento, no plano do risco. É um grupo, uma casta de pessoas que tem todas as vantagens, quer dizer, que usufrui daquilo, suga todo o dinheiro arrecadado dos impostos e mais o déficit de 200 bilhões por ano para se completar, acabar com isso. Só uma nova Constituição que acabar com esse privilégio. Então é necessário uma nova Constituição que preveja o voto distrital puro, que não admita a reeleição e todas as outras medidas que eu, por exemplo, já tenho aqui delineadas na minha proposta. Eu vou querer ler essa proposta. Muito bem, está aqui no livro da Cleptocracia para a Democracia, que eu vou dar para você agora. Muito viu? obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Tá bom. Muito obrigada pela entrevista, eu acho que foi muito esclarecedora. Fico muito honrada realmente pela oportunidade e pelo senhor defender seus pontos de vista com tanta clareza. Eu acho que e com tanta sinceridade, né? Eu acho que hoje em dia um dos problemas é que as pessoas também não se colocam tão claramente, né? Ficam com medo. Eu acho que o senhor, assim, é admirado também por isso, pela franqueza, pela honestidade, pela clareza. Realmente é um grande privilégio. Eu fico muito contente, Tereza, e votos de uma bela campanha para você, para deputado, viu? Muito obrigada.